Coloque-se no papel de um soldado do início do século. Imagine como se sentia no frio das trincheiras ou no insuportável calor africano. O que comia, como se vestia, como se deslocava. Uma guerra não se faz só de balas. Há toda uma logística imprescindível que passa ao lado do senso comum e que agora será possível conhecer melhor numa exposição evocativa dos 100 anos da participação de Portugal na Primeira Grande Guerra. A Escola Prática dos Serviços é uma unidade de formação do Exército Português, portanto, no âmbito daquilo que é designado por função de combate do apoio de serviços, a logística, os recursos financeiros e os recursos humanos, e nós, precisamente, a Escola Prática dos Serviços, no âmbito daquilo que é a evocação do centenário da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, levantamos e organizamos esta exposição que pretende, precisamente, retratar aquilo que foi o apoio logístico às forças portuguesas na Primeira Guerra Mundial, portanto, quer no teatro de operações da Europa, quer nos territórios africanos. Depois de 3 meses de investigação e a partir de diversos documentos vivos do início do século XX, o visitante tem acesso a uma viagem ao passado, que começa pelo vestuário, nem sempre à altura do clima e das exigências de uma guerra de trincheiras. Existiram 2 tipos de fardamento. Um no teatro africano, que o material era feito à base de cotim, um material mais leve. Já para a Flandres era um fardamento feito à base de uma mescla de tecidos. E realmente houve algumas dificuldades relativas a este fardamento. Primeiro, devido também ao grande peso que era sobrecarregado sobre o militar. Eles transportavam cerca de 30 a 35 quilos, porque era o fardamento e era depois ainda o próprio equipamento individual que tinha. E depois os tecidos, por exemplo, quando vamos ver a parte do teatro africano, esta parte do cotim, realmente houve ali algumas dificuldades porque o material não era o mais adequado. Quando chovia, ele ficava ligeiramente amarrotado, era difícil. Já na parte do teatro europeu, devido ao grande frio que existia na Flandres, tiveram que ser enviados este tipo de fardamento aqui, que era à base de uma lã, que eram os pelicos. Quando chovia, eles apodreciam, e também devido ao facto de até as próprias pulgas e os piolhos que se infiltravam realmente neste tipo de fardamento, nos pelicos, e que levava a criar-se grandes dificuldades aos nossos militares. Na alimentação, o descontentamento das tropas era igual. Não gostavam do que comiam e o que comiam não chegava para as necessidades. Se calhar destacando na parte do teatro africano, uma das grandes dificuldades que houve foi mesmo a falta de água, muita sede. Os nossos militares tinham dificuldades em ser abastecidos através de água, e depois, quando a alimentação ainda era à base às vezes de conserva de sardinha e de atum, já está a imaginar que isto aqui é a dificuldade que poderia gerar. Relativamente à área do teatro europeu, na Flandres, nós éramos abastecidos a nível de alimentação mais pelo exército britânico, e aqui gerou uma dificuldade, que foi o quê? Os nossos militares não estavam muito habituados àquela que era a comida do exército britânico, e eles sentiam muita falta do seu bacalhau, da sua couve e do seu pão. Era algo que também eles sentiam falta, porque a dotação era muito menor do que aquela que estavam habituados a receber em Portugal. Outro traço importante deste conflito reflete-se na revolução tecnológica, que teve impacto nos transportes e na logística militar. Aqui utilizávamos essencialmente viaturas hipomóveis, ou seja, puxados por tração animal. Nesta altura surgem, ou começam a surgir a nível de exército, umas grandes modificações, e surgem já aqui então viaturas a motor. E isto aqui traz-nos grandes vantagens, porque as viaturas hipomóveis, principalmente devido aos animais, trazia grandes dificuldades. Era necessário alimentar os animais. Se no caso do campo de batalha ser gasificado, os animais também poderiam sofrer com isso, ou seja, trazia-nos grandes dificuldades. Além de que, claro, as viaturas motorizadas têm muito mais capacidade e imprimiam também muito mais rapidez. Surge também, consequentemente, também a evolução da manutenção. É nesta altura que surgem as primeiras oficinas móveis, por assim dizer, ou seja, nesta altura surgem as nossas oficinas que conseguem ir ao local e compor uma avaria que acontecesse numa viatura. Por incrível que pareça, mesmo em tempos de guerra, houve tempos para a criatividade e as mãos mais hábeis conseguiram, em plenas trincheiras, transformar resquícios do armamento em obras de arte. Uma situação que se torna difícil de passar é todo aquele tempo que se tem que esperar entre combates. Isto às vezes podia durar horas, podia durar dias, e os nossos militares que estão ali entrincheirados tinham que arranjar uma forma também de conseguir matar o tempo, como disse. Um dos exemplos que aqui temos realmente expostos é esta peça aqui, este invólucro,
que é um invólucro de uma munição de artilharia, e ela foi trabalhada por um militar que conseguiu aqui criar, realmente deixar aqui a sua marca. Estas peças normalmente eram construídas, como tínhamos dito, até para passar o tempo em si, mas muitas das vezes às vezes serviam para até eventualmente fazer algum dinheiro, se conseguissem vender a outro camarada que quisesse uma lembrança, mas o objetivo dela seria sempre uma memória daquilo que foi a guerra e a sua guerra nas trincheiras. Felizmente, o espaço onde está localizada a Escola Prática de Serviços é um espaço muito agradável, que nós temos partilhado o máximo possível com a comunidade que nos cerca, jovens e menos jovens. Fazemos muita questão que nos conheçam e que venham efetivamente estar connosco, passar um dia connosco, para de facto se aperceberem da nossa atividade. A entrada na exposição é gratuita. Basta aparecer pela Escola Prática de Serviços da Póvoa de Varzim e facilmente é concedida uma visita guiada a um reencontro com uma história que, embora pareça longínqua, está cheia de lições para relembrar todos os dias no nosso presente.